Nós estamos falando sobre vida e piedade. Estamos na terceira reflexão do mês. Essa palavra do mês de janeiro vai ser a direção para a nossa vida no ano. E eu queria começar hoje com aquela frase... Ah, ela atendeu? É só mandar um beijinho. Ela tá aí, online? Tá? É só mandar um beijinho para ela. Fala para geral mandar um beijinho para ela. Ah, é sim, é importantíssimo. É ela doidinha. Meus meninos, cadê meus meninos? Você tava preocupado com seus bichinhos, não é? Hein, Eve? Você acordou? A gente só quis fazer uma chamadinha de vídeo porque a gente estava orando pela Luna, tá? Então tá. Beijo pra vocês. Com Deus. Não é nada com seus meninos, não. Seus meninos estão bem protegidinhos. Eles quebraram 8 cadeiras ali, mas tá tudo certo. Tchau, tchau. Beijo. Nada, tchau. Obrigado. Aí, ó, os meninos é latente, tá vendo? A Evelyn de velho. A Nath falou que tava, ligou para ela essa semana, né? Ô, Evelyn, fica tranquila, tal. Enquanto ela, tal, como é que é? Enquanto tava falando. Ela falou da Luna, que a Luna fez isso, que aconteceu isso com a Luna, e ela tava de boa. Eu falei, calma, Evelyn, a gente vai cuidar dos seus bichinhos no domingo. Aí ela começou a chorar. Gente, estamos falando de vida e piedade. E hoje eu queria falar de uma questão da nossa fé que é muito pertinente, que é muito, muito importante a gente falar sobre. E eu queria começar com aquela frase que a gente conhece bem, que no Brasil se tornou um jargão cultural, que é a Síndrome de Gabriela. Já ouviu? Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. E é interessante que essa frase, que é tipicamente brasileira, né? Ela é vinda de um personagem, Gabriela, da Cravo e Canela, de uma obra de Jorge Amado, escrito em 1950 alguma coisa, 58, se não me engano, e virou, né, seriado, novela, enfim. E é interessante a gente observar essa frase. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Ela tem várias perspectivas, não é? Nesse contexto da obra de Jorge Amado, ela tem a expressão de eu sou diferente do mundo em que tenta me enquadrar. Era um mundo radical, uma cultura patriarcal, uma cultura extremamente estabilizada, e a Gabriela, então, é um personagem que veio para contrastar com aquilo que se mostrava, e ela dizia, então, ninguém vai me enquadrar nessa localidade. Então esse é o contexto da frase em si. Depois, com o passar do tempo, essa frase, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, teve uma outra conotação, que é, será que a gente não tem que mudar? Será até que ponto, a psicologia usa muito isso, até que ponto eu nascer, crescer e morrer da mesma forma traz prejuízos? E aí eu queria trazer para nós hoje uma outra perspectiva que também cabe nessa frase, que é quando a gente, é mais ou menos parecido com a segunda, mas é assim, quando a gente entende que nós não somos tão totais assim. Não é sobre mudar ou não mudar, é sobre crer na nossa totalidade. Percebeu a diferença? Não é mais sobre mudar ou não, se encaixar ou não. É quando a gente se fixa numa ideia e a gente entende que aquela ideia é total e suficiente. Aqui não está falando mais sobre alteração de comportamento. Aqui nós estamos falando de gerar uma certeza absoluta nos vários lugares da nossa vida. Comer manga com leite era uma coisa totalitária.
Quantos anos levou para a gente alterar isso? Ah, passar embaixo da escada você não vai crescer mais. Ver gato preto também. Ou seja, quantas coisas, quantas ideias se tornaram tão fixas, tão totais, a ponto da gente crer dessa forma, e qualquer ideia que contraste a esse conceito desmorona-se. Uma vida, um conceito, enfim. Isso é tão interessante que ideias de família, conceitos de família, tradições familiares, a imagem do pai herói, da mãe heroína, as imagens que a gente cria são imagens totalitárias. E quando, se por um acaso a gente descobre, né, quando a gente descobre que não é aquilo tudo, como a gente se sente? A crise dos 40, quem já chegou aí, eu não cheguei, eu só li a respeito. A crise dos 40 é praticamente isso. Por que a gente entra em crise a partir dos 35 ali até os 45? Porque muito das ideias totalitárias que a gente teve, as construções, os paradigmas, né, os ensinos, aquilo que a gente acreditou ser total, ser segurança durante toda a nossa primeira fase da vida, chega aos 40, você descobre o quê? Não era bem assim. Não era tanto assim. Ou seja, isso dá uma crise e a pessoa, então, entra em parafuso. Muitas pessoas nesse lugar se perdem. Ou revoltam e criam outro modelo de vida totalmente diferente, ou sente tanto medo dessa mudança que voltam a viver a mesma vida que tinha outrora. Ou seja, essa ideia de vida totalitária, de ideia totalitária, de padrão, de modelo totalitário, é algo importante porque nos dá uma certa segurança, mas até que ponto também serve como uma ideia que não permite outras percepções. Quantas pessoas, quantas ocasiões em que a gente se frustrou com as nossas próprias ideias? Aliás, eu tenho uma teoria que algumas pessoas que desistem da fé, não desistem da fé porque a fé não faz sentido. É porque ela se arraigou tanto em algo que quando descobriu o outro lado, o novo, ela tem vergonha de quê? De combater e de pensar diferente do que pensava antes. Então ela prefere não pensar em mais nada. Aí a gente entra no legalismo, né? Geralmente, vou falar um pensamento só, tá, gente? Segura aí para você. Geralmente, as pessoas que se dizem ateias, muitas delas, não é porque não creem mais em Deus. É porque não conseguem ver um Deus diferente daquele que ela creu antes. Ela creu tanto num Deus totalitário, numa ideia totalitária, que quando ela descobre uma outra perspectiva desse Deus, ela diz o quê? Ela não tem coragem, então ela prefere abandonar. É só um pensamento. Então, até que ponto ideias totalitárias são importantes? Até que ponto, quando a gente chega no momento da nossa vida, que aquela ideia que a gente tanto acreditou, ou se manifesta de uma outra maneira, ou acontece o oposto, ou a gente falha. A gente acreditava tanto que não ia acontecer e aconteceu. A gente acreditava tanto que não seria com a gente e foi. A gente acreditava tanto que, poxa, demonstrou-se. Ou, sem nenhuma explicação, o que é pior ainda, sem nenhuma explicação evidente, a gente apenas sentiu que aquilo não faria mais sentido. Como a gente lida com isso a partir desse conceito? Eu nasci, eu cresci e vou morrer assim. E a pergunta que fica para a gente hoje, para a nossa reflexão é: e quando a nossa fé falha? Quando a nossa fé falha? E quando aquilo que a gente acreditava, quando aquilo que a gente se devotou,
quando aquilo que a gente entregou, quando aquilo que a gente defendeu com unhas e dentes, lá no fundo a gente sentiu que não faz efeito mais nem em nós mesmos. E aquela ideia que você já falou para todo mundo, já brigou com o pai, já brigou com o irmão, já perdeu a amizade, e agora você se vê desacreditando daquilo que você defendeu. E aquilo que você falou assim, não, é assim, devotou a vida inteira, e daqui a pouco, lá no seu travesseiro, você falou assim, mas será que é assim mesmo? E aquilo que queimou o seu coração um dia, você falou assim, é isso, e agora não faz nenhum sentido mais. Como a gente viver com esse lugar em que a fé parece não ser mais tão totalitária? E a fé agora entra em momentos de fraqueza, entra em momentos de contraste, entra em momentos de incredulidade, entra em momentos de lucidez, onde nada faz sentido. Como que a gente lida com isso? Isso é certo? Isso é errado? Nós também fomos, de alguma forma, instruídos, e culturalmente, a entender que tudo falha, menos a fé. Tudo falha. Seu filho não segue o que você fala, o seu casamento não tem o mesmo desfecho que você queria, o seu emprego falha, a economia falha, o seu presidente não ganha, ou a sogra fica, o filho vai embora para os Estados Unidos, tudo muda. Mas qual a última coisa que a gente espera e a gente diz? Não muda. Deus. Deus e fé. Talvez a fé esteja no número 1 de coisas que a gente espera que nunca vai, porque é justamente essa a premissa da fé, não é? Tudo muda, menos a fé. Porque a fé da nossa cultura é justamente o resgatador de tudo aquilo que embaralhou. A fé é o exemplo fiel, é o lugar onde a gente encontra a resposta para justamente reconstruir tudo aquilo que falhou. Tudo aquilo que embaralhou. E quando esse lugar de fé, de fidelidade, também acaba? Qual a referência? Lá em Genebra tem um museu onde todas as unidades de medida estão preservadas. Se todas as réguas, se todas as trenas, se todos os instrumentos de medição do mundo sumirem, basta a gente ir lá em Genebra pegar o fiel e servir de referência. O fiel é a fé. Não é assim? Tudo muda, até a morte vem. Mas a nossa fé tem que ser inabalável. Quais testemunhos de fé que a gente espera ouvir? Gente que deixou de acreditar, gente que vacilou, ou gente que apesar de tudo nunca... Não foi assim que a gente... Mas vamos ser sinceros? E quando a fé não responde? E lá no fundo, e lá naquele momento assim, que lá no fundo a gente sabe que tudo aquilo que a gente acreditou parece naquele momento não responder. Alguém já leu a Bíblia assim? Um dia eu estava limpando meus livros, eu achei um livro lá que nossa, um carinho enorme por ele. Aí eu falei, nossa, cara, achei esse livro de novo, que legal. Na hora que eu abri o livro, sabe quando não fala mais? Nossa, eu gostei disso aqui um dia. Meu Deus, sem sentido nenhum. Por quê? Porque serviu para quando? Para um momento. Então, quando a gente fala de vida real, a gente precisa ser muito honesto, muito sincero, a gente precisa ser muito maduro, nós precisamos ser muito maduros para entender que a fé não é inabalável da forma como nós construímos. A fé não é inabalável porque ela não questiona, porque ela não duvida, porque ela não enfraquece, porque ela não responde. Muito menos a fé não é inabalável no sentido dela ser falante e não manifestar momentos de silêncio onde nada faz sentido. A fé, sim, às vezes, não se apresenta forte suficiente como a gente espera.
E aí tem um texto fantástico que eu queria ler com a gente, que é um texto que ajuda a gente a responder esse enigma. Está lá em Mateus capítulo 13. É um texto bem interessante para a gente entender um pouquinho essa dinâmica. Entender um pouquinho como que Jesus resolveria ou explicaria esse contexto para a gente quando a nossa fé enfraquecer. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Olha só que contexto legal. Se a gente olhar o texto anterior, Jesus está ensinando várias coisas. Jesus está passando o dia, os momentos ali ensinando. Nesse dia, parece que Jesus está meio de cabeça cheia, percebe? Saiu de casa e foi desaparecer, foi para a praia. Né? Foi para um lugar mais... para dar uma... E eu acho que Jesus, nesse texto aqui, Jesus está meio perturbado. Aí reuniu-se com ele uma multidão, tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Como você já leu e já entendeu essa parábola? E mais à frente, Jesus vai explicá-la. Qual que é a crise que Jesus está passando aqui? Geralmente, em outros textos, Jesus cita uma parábola a partir de uma provocação. Então, por exemplo, Jesus conta a parábola do bom samaritano a partir de uma provocação. Alguém chega para ele e fala assim: ó, a lei diz para a gente amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? A partir dessa pergunta, ele explica como uma parábola. Nesse caso aqui, não tem nenhuma provocação. Você viu que ninguém faz uma pergunta, o texto diz assim: ah, Jesus estava meio cansadão, foi para... Interpretação minha, tá? Jesus estava meio querendo dar uma desopilada, ele foi lá para a praia, mas mesmo assim, chegou uma galera lá tão grande que ele teve que ensinar. E aí, Jesus, parece que nessa parábola ele está abrindo o coração dele. Dizendo assim, o reino de Deus é um reino comparado com alguém que saiu a semear. Aí ele diz uma parábola, ele fala assim, olha, alguém saiu a semear e a semente que ele jogava caiu em vários lugares. Parte caiu parte caiu no caminho, parte caminho no solo cheio de pedras, outra parte caiu nos espinhos e outra parte caiu na terra boa. Lá, mais à frente, Jesus vai explicar dizendo que esses lugares representam pessoas. Então, caiu em pessoas como caminho, caiu em pessoas como em terreno pedregoso, caiu em pessoas como espinhos, caiu em pessoas com o coração aberto. E aí a gente olha esse texto e a gente sempre reflete assim: tem pessoas que vão ouvir o evangelho, tem pessoas que não vão ouvir, tem pessoas que vão ouvir, ceder um pouquinho, mas depois não conseguir, tem pessoas que não vão continuar, mas tem pessoas que vão ouvir. Aí a gente fala assim: quem nós temos que ser? A pessoa comparada à terra boa. É assim, certo? Quem já leu esse texto dessa forma? Fechou? Aí a gente fica até falando assim, terra boa, pedregoso, caminho... A gente já fica, pelo comportamento, a gente vai dizendo, né? Ih, aquele ali logo, logo sai. Não, aquele ali é pedra firme. Não, aquele ali nem chegou. Amém. Esse é um lugar. Mas vamos falar de uma outra maneira? E se esses lugares representarem uma pessoa só? E se esses lugares representarem as nossas estações de fé? E se esses lugares, tem hora que a gente vai... Tem hora que a semente, a palavra de Deus, vai chegar no nosso coração e a gente vai estar igual o caminho.
ou sufocado pelos espinhos, ou no solo pedregoso, ou terra boa. E se a gente entender que o evangelho no nosso coração tem várias estações e que isso não anula a fé? Faz sentido? Mais à frente, Jesus vai dizer assim: a semente que caiu à beira do caminho é o lugar endurecido, onde a vida machucou tanto que a pessoa já não espera mais nada. Mais à frente, ele vai dizer assim: olha, aqui ó, vamos lá, olha, verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Essa é a semente que caiu no caminho. Esse é o caso da semente à beira do caminho. Segundo, quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse é o terceiro. Segundo. Terceiro, quando a semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando infrutífera. E aquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100, 30 por 1, essa é a terra boa. Então Jesus fala de quê? Jesus fala do maligno, Jesus fala da falta de raiz, das preocupações da vida e da terra fértil. Certo? E ele fala, esse é aquele, esse é aquele, esse é aquele. Ok. Mas e se a gente fizer essa leitura também entendendo que esses 4 lugares são nós mesmos? Se a gente olhar por esse prisma, a gente vai perceber que a nossa fé não é tão totalitária assim. E nem por isso deixa de ser fé. De onde a gente entende isso? Primeiro, que Jesus, esse texto, nessa parábola, não dá a entender que ele foi semear em vários lugares em tempos distintos. Não. O texto diz que um semeador saiu a semear. No mesmo dia, a semente caiu onde? Nos 4 lugares. O texto não diz que toda a semente caiu na terra X, na terra Y, na terra Z. Não. Parte da semente caiu no terreno, na beira do caminho, parte caiu no pedregoso, no espinho e na terra boa. O texto não diz que o semeador ficou preocupado com isso. O semeador não falou assim, eita, essa pedra aqui já não vai dar. Ih, perdi uma semente. Muito menos o texto indica que o semeador que está gastando a sua semente saiu procurando o quê? Só a terra boa. Percebe que o esforço do semeador não é para focar na terra boa. O que o semeador fez? Saiu a semear. Quem é que fica preocupado se vai dar fruto ou não? Serginho já está aqui 1 ano e meio, mas pelo andar da carruagem não entendeu nada. Ah não, o Léo pouco vem, mas quando vem, chega, chora. Então ali já... Ah, o Sabino não vou nem entrar em questão. O Sabino é o 5º elemento desse lugar aí, que nem... Qual é a preocupação? De quem é essa preocupação? É nossa. É nossa. E logo em seguida vai vir a parábola do joio e do trigo, que justamente reforça isso. A parábola do joio e do trigo é outro exemplo do reino. O semeador saiu a semear. E quando cresceu, cresceu o quê? O trigo que ele plantou, mas de madrugada veio alguém e plantou semente de joio. E a planta de trigo, a planta trigo e joio são idênticas, a ponto de a olho nu, enquanto antes de preparar, não dá para saber.
Aí sabe qual que é a ideia da parábola seguinte? Não se preocupem com quem é joio e quem é. Isso não é uma tarefa de vocês. Então esse texto está tirando da gente a preocupação de uma fé totalitária. Esse texto está dizendo que não é só pessoas que recebem tal semente ou tal semente, que a semente faz o efeito A ou o efeito B. Esse texto também traz para nós um alívio em perceber que a nossa fé, durante o exercício da nossa fé, também vai passar por estágios. E está tudo bem. Tem dia que eu sou o solo do caminho, em que o mal está tão dentro de mim, o mal está tão vigorando, o mal está falando tão alto, os meus desejos, os meus anseios, os meus instintos, as minhas concepções meramente humanas e terrenas estão tão evidentes em mim, que quando vem a semente do evangelho, que efeito tem? Nenhum. Tem dia que eu quero matar mesmo. Tem dia que não tem esse negócio de perdão 7 vezes. Tem dia que eu quero a vingança. Tem dia que a minha vida tá tão, que a semente não tem nenhum contato. Outro dia, eu vou ser o solo pedregoso, que a semente vai até ter uma razão, vai fazer sentido para mim. Mas por pouca profundidade, quando vem alguma questão, aquilo também deixa de fazer sentido. Outro dia, outro momento da minha existência, eu posso ser o solo que recebeu, mas ele está sufocado pelos espinhos. Vai perguntar se alguém mantém a sua fé do mesmo jeito no luto. Vai perguntar para alguém se ele mantém a mesma fé durante o divórcio. Vai perguntar se alguém mantém a mesma fé depois de ver a sua filha de 12 anos ser sugada pela piscina, pelo ralo da piscina, e uma coleguinha do lado durante 15 minutos ver isso e não fazer nada. Pergunta para essa mãe assim: a sua fé está igual? Pergunta para alguém que acabou de perder um emprego de 20 anos, sendo o único provedor da família, se a fé dele continua a mesma. Pergunta para alguém que está na dúvida se vai casar ou não, e ele está vendo sinais que sim, hora que não. Entra a mãe, entra o pai, a sogra, a igreja dando palpite. Pergunta para esse jovem se a fé dele está abalável ou inabalável. Pergunta para alguém que anseia ser pai, anseia ser mãe, e parece que o tempo voa e a pessoa já está ali na cabeça dela numa idade que já está passando a hora. Pergunta se a fé dela, lá no travesseiro dela, está inabalável. Pergunta para alguém num estágio de depressão se a fé dela é inabalável. Pergunta para alguém que está passando as tempestades da vida, que no interior dela existe uma representação profunda, se a fé dela está abalada ou inabalada. E também pergunta para ela se o fato dela perceber que a fé abalou, se isso não é motivo de culpa. Que Deus é esse? Meu Deus, eu não posso. Ah, não posso duvidar. É disso que esse texto está falando também. Esse texto está trazendo uma tranquilidade para nós de que a nossa fé, ela vai ser roubada pelo maligno. A nossa fé vai ser sufocada pelos espinhos. A nossa fé vai ser superficializada pelos pedregulhos. E a nossa fé vai ser confirmada pela percepção, pelo sentido. Então,
fé e vida, fé e existência, fé que nos ajuda, fé que nos move e vida que nos abraça. Como lidar com esse? A gente precisa entender que em muitos lugares, em muitos momentos, a nossa fé não vai ser totalitária, a nossa fé vai ser fragmentada. Tem hora que a gente vai duvidar de tudo. Tem hora que a gente vai questionar tudo. Tem hora que não vai fazer o menor sentido. Tem hora que Salmo 23 vai falar, oh meu Deus do céu. Tem hora que o Salmo 23 vai nos abraçar. Tem hora que a gente vai relembrar. Tem hora que o que a gente está refletindo não faz maior sentido. O que vai nos resgatar é uma memória da nossa adolescência, da nossa infância. A gente está conversando aí sobre o acampamento da Porto em 2026. E só da gente conversar sobre isso, o que a gente lembra? Putz, de como foi legal. Pô, quantas experiências. Ou seja, a fé, ela manifesta na nossa vida de multiformas. Então, por que a gente sacramenta ou a gente cristaliza a fé de uma forma? Tem hora que a fé te levou a chorar. Hoje a fé pode não levar. Às vezes a fé arrebatou o nosso coração, como a gente cantou aqui, aqueceu o nosso coração. Tem hora que a fé vai vir como razão. Ora, a fé foi num culto muito especial. Tem hora que a fé vai te visitar quando você estiver no seu travesseiro, prestes a dormir. Tem hora que a fé vai se manifestar numa canção da igreja, do reteté e do manto. Tem hora que a fé vai se manifestar numa poesia de Carlos Drummond de Andrade. Tem hora que a fé virá pelo ungido do Senhor. Tem hora que a fé vai te visitar pelo um bêbado que cruza o seu caminho. Uma vez eu estava no Açaí, ali em Taguatinga, e eu não sei porquê. Não sei, até hoje eu não sei porquê. Meus olhos fitaram lá na rua, assim, ó, lá no final da rua. E lá no final da rua eu vi uma pessoa cambaleando vindo, uma pessoa cambaleante, mal vestida, vindo. E eu não sei porquê, até hoje eu foco nela, assim, ó. Era uma mulher magrinha, mal vestida e ela vindo, cambaleando, meio assim, meio que dançando um reguezinho só na cabeça dela. Assim. E vindo, e eu fitando. Quando ela chegou próxima a mim, assim, ela me olhou. Quando ela me olhou, o nosso olhar fitou, ela bateu no meu peito e falou assim, o que você espera só vai vir do alto. Eu falei, valeu. Eu simplesmente falou isso, virou as costas e continuou no reguezinho dela e foi embora. Aquilo, simples, né? Simples. Mas aquilo fez um sentido tão grande para mim que à noite, nos dias, aquilo ainda reverberava. Eu estava indo para a igreja. Estava ouvindo o Sabino. Pastor Sabinão, todo domingo. Mas naquele momento, quem falou comigo? Faz sentido, gente? Então, por que a gente cristaliza os métodos da fé, achando que essa é a única forma de Deus falar com a gente? E, pior, se é a única forma, eu não posso ter nenhum pensamento diferente disso. Não posso questionar, não posso duvidar, não posso nem perguntar. Não posso nem desacreditar. Não posso nem sentir diferente. Não posso pensar diferente. Não. Vai ter dia que o evangelho vem e o seu coração está igual o caminho, beira do caminho, duro. Vem o maligno e leva rapidinho. Tem dias que a sua fé vai ser como o solo pedregoso. Mas aquilo não vai fazer tanto sentido, você vem à igreja, é legal, aí tal, mas daqui a pouco, por não ter profundidade, aquilo se vai. Ou tem dia que a sua vida está tão atribulada, que você está tão afligido, tão sufocado, como se fossem espinhos na sua carne te sufocando. E você está mais preocupado em resolver o problema
do que acreditar em coisa transcendente. Às vezes a gente está sentado na igreja e a nossa conta de luz está sem pagar. Meu irmão, o Tiago pode babar aqui para fazer você sentir a presença de Deus. Pode trazer quem para pregar aqui? Pensa uma banda que você gosta aí. Imagina o... Não vou falar porque você vai escandalizar. Coldplay. O meu sonho é o Coldplay aqui nesse altar. Meu amigo, se o seu filho estiver no hospital, na UTI, entre a vida e a morte, que culto vai te arrebatar? Você está querendo fazer o quê? Ir lá ficar com seu filho. Aí você vai se culpar por isso? Ai, não senti a presença. Não, o que é isso? Ah, o Salmo 23 não me acolheu. Meu filho, vai resolver seu filho. Vai resolver sua vida. Vai resolver a sua história. Vai abraçar. Vai resolver sua vida profissional. Então, quando a nossa fé falha, nós precisamos entender que esse texto responde. Esse texto responde. Vai ter dias que tudo vai fazer sentido. Até o céu, o canto dos pássaros, o bom dia de alguém. Você abre a Bíblia, você ora, você sente. Tudo faz sentido para a sua fé. Bem-vindo, essa é a vida real da fé. Essa semana eu lembrei de um filme que eu quero até indicar para a gente assistir, chama Fragmentado. É um filme que exagera um pouco, mas fala daquilo que a gente conheceu antigamente como síndrome da dupla personalidade. Ou agora é TED. Transtorno, enfim. Dentro de uma pessoa só existem várias personalidades. Muito interessante. Interessantíssimo. E tem vídeos reais no YouTube de entrevistas gravadas, de sessões gravadas em questões de pesquisas, onde as pessoas manifestam esse transtorno. E é interessantíssimo você perceber como no corpo de uma pessoa só se manifestam várias personagens. Interessantíssimo esse transtorno. Eu fiquei pensando, cara, a nossa fé é assim. E nesse filme o personagem tem 23 personalidades. E ele está em busca da 24ª. E aí mostra as sessões de terapia. Cara, fantástico a gente entender o ator assim, brilhante fazendo as cenas. Então a nossa fé é assim. Não se culpe. Reorganize o seu coração. Tem dia que vir para a igreja vai ser como? Como pisando nas nuvens. E tem dia que vai parecer vindo para o inferno. Tem dia que olhar grupo de igreja. Tem dia que abrir e pensa, a vida sufocou, não faz sentido. Tem dia que você procura, você lê, não faz o menor sentido. Mas tem dia que vai fazer sentido para você. Isso não quer dizer que você perdeu a fé. Isso não quer dizer que você não crê mais. Isso não quer dizer que Cristo mudou. Isso não quer dizer que Jesus mudou. Isso quer dizer que você está transitando nos vários terrenos que permeiam a nossa fé. Tem uma filósofa brasileira que eu gosto muito de um trecho que ela diz. Ela fala assim, toda vez que você sentir angústia, lembre-se, o lugar que você está ficou pequeno. Seja o lugar físico, seja o familiar, seja uma relação, seja um emprego, ou seja um pensamento. Seja uma ideia, seja uma crença. Toda vez que aquilo te angustiar, lembre-se, uma alteração precisa ser feita. O lugar precisa ser expandido. O lugar precisa ser ressignificado. Angústia é sair do ovo. Angústia é romper a barreira. Então, às vezes, a nossa crise de fé não é porque a gente deixou de acreditar. É porque a gente precisa acreditar de uma forma diferente. Sabe por que muita gente se culpa? Porque está num momento da vida que destoa da sua crença de fé. Eu sou agora o blogueiro do divórcio. E eu tento sair, mas a galera fala de divórcio. Cada relato, gente, cada relato
é um assunto ainda tão sombrio que eu percebi que as pessoas não têm liberdade de expor no público, mas as pessoas vêm no privado. Semana eu recebi um texto lá que para ler eu tive que gastar uma meia hora, porque ela foi jogando. Enfim, o que eu tenho percebido? A pessoa creu que não pode divorciar. Mas a vida mostrou o quê? Um cônjuge violento, um cônjuge opressor, um cônjuge manipulador, ou uma situação que não se esperava. Aquela pessoa divorcia, mas o que ela carrega? Por que a culpa? Porque ela ainda alimenta a crença que não se pode divorciar. Ela não consegue ler em qual contexto? No contexto atual. Ela não crê, ela não faz um F5 para atualizar a sua fé. Ela faz o quê? Ela vive no hoje com a fé de ontem. Ela vive uma realidade hoje com uma bagagem de ontem. Porque ela acredita numa fé o quê? Totalitária. Se você não tem filhos, quando você tiver seu filho, a fé tem que mudar. Se você ganhar na Mega Sena, sua fé tem que mudar. Se você não ganhar na Mega Sena, sua fé também tem que mudar. Como que você acordou no dia seguinte ao sorteio da Telecena? Ah, enquanto não tinha o sorteio, a minha mente estava onde? Eu vou extravasar. Até geral eu vou ajudar. E a gente fica, né? 1 bilhão, Daniel. E a gente fica lá, ó. Se depois do sorteio a minha fé não atualizar, eu vou ficar como? Tem que trabalhar? Oh, meu Deus. Se eu voltar das férias com a mente nas férias, como que eu vou viver o resto do ano? Se eu casar e minha mente ficar no estágio de família, solteiro, como que vai ser essa relação? Faz sentido, gente? Se tudo atualiza, por que a fé não? Então, qual a sua fé de hoje? Qual a sua fé para agora? Qual a sua fé do exato momento de vida que você está vivendo? Você está vivendo uma tensão que te faz duvidar de tudo? Duvide. Questione. Põe a sua fé na parede. Não é Deus, é a sua fé. Você está num momento de vida que é superficial. Aprofunde. Perceba. Não deixa isso cair na culpa. Porque se isso cair na culpa, é um redemoinho, é um looping vicioso que nunca vai se resolver. Tá com medo? Atualize a sua fé para o medo. Tá feliz? Atualize a sua fé para a felicidade. Porque é capaz da gente estar no momento de fé feliz com a nossa fé no momento de tribulação. Quanta gente está no momento bom da vida, mas a fé está preparada para quê? Ih, irmão, daqui a pouco vem a tribulação. Ô, Satanás, aproveita o momento bom. Tem gente que acabou de ganhar um filho, tá com a mente de quê? Daquilo que foi semeado. Ih, filho dá trabalho. Não, meu irmão, curta seu filho. Atualize a sua fé. Atualize a sua fé para o momento que você está vivendo. Porque é justamente uma fé vinculada, atualizada ao seu momento, que vai servir de apoio, de suporte, de sustentação e de amparo. Amém, gente? Tem muita gente rica com fé de pobre. Tem muita gente pobre com fé de rico. Tem muita gente empregado com fé de patrão. Tem muita gente com patrão com fé de empregado. Atualize a sua fé para o momento de vida que você está. Para que justamente a fé mantenha o curso dela, de ser proteção, abrigo, refúgio e trampolim para outros momentos. Amém? Vamos orar? Tem uma música do Engenheiros do Havaí, fantástica, que diz assim: um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Oh, eu podia ter falado, né? Né, Tiago, para a gente cantar.
Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser. Sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro. O que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro. Como um dia comum. A vida imita o vídeo. Garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sonolento. Um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser. Somos sonhos que podemos ter. Amém? Então, amadureça sua fé. Se está superficial, reconheça para aprofundar. Se o inimigo está tomando essa semente, vigia, fala, opa, por que isso não fica em mim? Se as preocupações da vida estão sufocando, observe isso, para que no fim, os dias em que os nossos corações recebam de bom grado, sejam mais repetidos do que a gente imagina. Então, essa fé imutável, ela pode acontecer, mas ela não é a regra única do exercício da fé. Amém? Faz sentido? Talvez hoje você não esteja lembrando de nada. Não está conseguindo se conectar. Mas se você lembrar de algo que Deus já fez, isso vai te ajudar. Se você lembrar de algo que Deus já atuou lá no passado, se você lembrar de um testemunho de alguém, da vivência de alguém, se você está num dia sombrio, lembra de testemunhos. Um dia sombrio, lembra do testemunho da Jerusa e da Fernanda? Eu tenho certeza que a probabilidade é grande da sua fé dar um respiro. Né? Tem um autor chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um teólogo que exerceu seu ministério durante o nazismo. E ele diz que a conversão genuína a Jesus veio quando ele era doutor em teologia, dando aula no doutorado. Olha só. O cara já era doutor em teologia, ministrava aulas, formou trocentos teólogos no mundo, mas ele diz que só no momento que ele já era doutor em teologia, que ele teve um encontro real com Cristo, de forma transformadora. Ele não cria antes? Ele não vivia antes? Claro que vivia. Só que a fé deu um F5, atualizou. Amém? Qual a sua fé para hoje? É fé para chorar? Chore. É fé para lamentar? Lamente. É uma fé de tristeza? De tristeza. É uma fé que duvida porque está difícil demais? Duvide. Isso não anula a sua fé. Isso mostra onde você vai buscar a fé que vai tornar seus caminhos planos de novo.